Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá ali para a live de atualizações desse ano, tá? A gente vai falar aí sobre algumas atualizações que a gente teve nesse ano. Eu vou usar ali como guia o meu destaque ali sobre atualizações, beleza? Eu postei todas essas atualizações aqui no Instagram. Essa live vai servir para dar um resumo aí para vocês sobre elas, beleza? Então, começando com a primeira atualização, pessoal, que foi referente ao diabetes mellitus. Olha, houve uma atualização em relação ao rastreamento do diabetes mellitus. A gente lembra que tem certas condições que a gente precisa rastrear o diabetes mellitus de 3 em 3 anos, beleza? E olha, antes a gente poderia iniciar o rastreamento do diabetes a partir dos 45 anos pela ADA, beleza? A partir dos 45 anos, de 3 em 3 anos. Mas esse ano mudou esse conceito, pessoal. Agora é a partir de 35 anos, beleza? Então, pela ADA, a gente está autorizado a rastrear o diabetes a partir dos 35 anos, de 3 em 3 anos. Essa aí foi a grande atualização sobre o diabetes. Vamos para a segunda grande atualização, pessoal, sobre a vacina para a influenza. Olha, a vacina para a influenza, a gente lembra que tem certos grupos prioritários pelo Ministério da Saúde, beleza? Tem certos grupos ali. Olha, até pouco tempo atrás, um grande grupo prioritário eram os indivíduos de 6 meses de idade até 6 anos de idade, beleza? Esse ano houve a primeira mudança, que eles estreitaram mais essa faixa etária para vacina para influenza. Ficou de 6 meses até 5 anos incompletos, beleza? Mas olha, houve outra mudança que estendeu a vacinação para influenza nesse ano para pacientes ali com mais de 6 meses, independentemente da idade, porque houve uma baixa cobertura vacinal esse ano para influenza, beleza? Então, olha, o Ministério da Saúde está distribuindo esse ano a vacina para influenza para pessoas com mais de 6 meses, independentemente da idade ali, beleza? Por causa da baixa cobertura vacinal. Terceira alteração ali, terceira atualização desse ano, em relação à sepse. Ali houve uma atualização em relação ao corticoide. Antes, pessoal, a gente só utilizava corticoide naquele choque séptico refratário. Por exemplo, eu fiz ali uma hidratação, né? Eu fiz, por exemplo, soro fisiológico ou Ringer lactato no paciente. Aí o paciente não resolveu, ainda ficou hipotenso. Aí eu posso fazer, por exemplo, vasopressor. Aí o paciente não responde ao vasopressor, não mantém a PAM acima de 65. Olha, nessa situação, já era muito bem indicado o corticoide para o choque séptico refratário, beleza? Mas, olha, adicionaram uma possibilidade para a utilização do corticoide na sepse, que é o paciente que tem uma necessidade persistente do uso do vasopressor, beleza? Então, não necessariamente o paciente tem que ser totalmente refratário ao uso do vasopressor na sepse para a gente utilizar o corticoide. Aí, o paciente precisa muito ali de noradrenalina, persiste com a utilização de noradrenalina por muito tempo, a gente já pode pensar em iniciar o corticoide para o paciente, beleza? Então essa é uma grande atualização sobre sepse, beleza? Quarta atualização, pessoal, foi referente ao clampeamento imediato. Olha só, existem certas indicações clássicas de clampeamento imediato. E o recém-nascido exposto ao HIV sempre foi uma indicação clássica. Aquele recém-nascido que nasce de uma mãe ali que é portadora do vírus, foi infectada pelo vírus. Isso aí sempre foi uma indicação de clampeamento imediato, para tentar meio que evitar a transmissão vertical da mãe para o filho. Mas olha, esse ano
a SBP e a Febrasgo retiraram essa indicação do recém-nascido exposto ao HIV, beleza? Mas cuidado que o Ministério da Saúde ainda coloca essa possibilidade da gente fazer o clampeamento imediato no recém-nascido que é exposto ao HIV. Mas a SBP e a Febrasgo retiraram das indicações o recém-nascido exposto, beleza? Então essa foi a grande atualização sobre clampeamento imediato. A quinta grande atualização, pessoal, foi em relação à profilaxia da raiva, beleza? Olha só, aquela famosa tabela de profilaxia da raiva deu uma leve alteração. Eu vou falar aqui para vocês a tabela atualizada, tem uma postagem também sobre isso, beleza? Olha, basicamente é o seguinte, acidente leve, pessoal, acidente leve, a gente não vai utilizar imunoglobulina, beleza? Acidente leve, a gente não utiliza imunoglobulina. A gente sempre tem que ver ali na profilaxia da raiva se o acidente é leve ou se o acidente é grave, beleza? A gente tem que ver também se o animal tem suspeita ou não de raiva. Esse animal ali, ele, né, tá com aqueles sintomas ali de raiva, mudou o comportamento de repente, beleza? Isso seria um animal ali com suspeita. Um acidente grave é um acidente ali, né, que envolve uma área bem nobre ali do corpo do paciente, por exemplo, a face do paciente, beleza? Cabeça, face, aqui pescoço, planta do pé, a polpa digital, mucosa, beleza? Então essas regiões mais delicadas ali são acidentes mais graves. Acidente com morcego também, pessoal, por exemplo, sempre vai ser grave para raiva, beleza? E olha, basicamente, se o acidente é leve e o animal não tem suspeita para raiva, a gente observa por 10 dias ali, beleza? A gente vai observar por 10 dias e ver, olha, será que o animal ele vai morrer ou ele vai ficar com suspeita de raiva ou ele vai fugir, beleza? Nessas situações, se ele foge, se ele morre ou se ele fica com suspeita de raiva, a gente pode fazer vacinação para o paciente. 4 doses para o paciente, beleza? No dia 0, 3, 7, 14 ali, beleza? Mas olha, se for um acidente grave, eu também vou observar por 10 dias. Cuidado com essa alteração, pessoal. Antes, no acidente grave, com animal sem suspeita, a gente fazia 2 doses iniciais e observava ali por 10 dias. Agora, na atualização desse ano, a gente pode ser mais cauteloso nessa situação do acidente grave e animal sem suspeita. A gente pode observar por 10 dias o animal ali. E olha, se nesses 10 dias o animal não morrer, não fugir ou não ficar com suspeita de raiva, a gente não vai fazer quase nada ali, só os cuidados locais com a ferida. Não precisa fazer vacina ou imunoglobulina. Agora, nessa situação do acidente grave, é animal sem suspeita, se o animal morrer ou fugir ou ficar com suspeita de raiva, a gente vai fazer vacina 4 doses com soro ou imunoglobulina, beleza? Então essa foi uma das grandes atualizações. No acidente leve e o animal com suspeita, a gente vai fazer 4 doses da vacina, beleza? Antigamente a gente até falava em fazer 2 doses e observar por 10 dias. Mas agora, acidente leve com animal com suspeita, a gente faz logo as 4 doses da vacina, beleza? E se o acidente for grave e o animal tiver suspeita, obviamente, como é a situação mais grave de todas, a gente não tem que observar mais. A gente vai fazer vacina com 4 doses e o soro ou a imunoglobulina, beleza? Então, olha, essa tabela de raiva é muito importante ali que a gente tenha memorizado na íntegra. E ela mudou substancialmente, beleza? Então, olha só, se atentem nessa mudança da raiva. A 6ª grande atualização desse ano foi em relação à hipoglicemia neonatal, beleza?
Olha só, hipoglicemia neonatal, o que eles mudaram ali foi em relação ao paciente que tem uma glicemia, ali um neonato que tem uma glicemia menor que 25 e é assintomático, beleza? Olha, até o ano passado, se um recém-nascido tivesse uma hipoglicemia com a glicose menor que 25 e fosse assintomático, a gente já pensaria em fazer glicose endovenosa para esse paciente. Mas olha, esse ano eles colocaram para a gente ali que a gente deve fazer aleitamento e repetir a glicemia em 1 hora, beleza? Então, olha, mesmo que o paciente tenha uma glicemia menor que 25, esteja assintomático, a gente vai ali fazer o aleitamento, né, promover o aleitamento materno e repetir a glicemia 1 hora depois. Se permanecer a glicemia menor que 25, aí a gente faz a glicose endovenosa, beleza? Essa foi a grande mudança sobre hipoglicemia neonatal. A 7ª grande atualização foi em relação à toxoplasmose congênita, pessoal. Olha só, toxoplasmose congênita, a primeira mudança que aconteceu em relação à amniocentese, beleza? Olha só, a amniocentese, ali para a busca, né, do PCR, sempre serviu para buscar infecção fetal, beleza? Olha só, vamos ver com a amniocentese ali, com o PCR, se esse paciente tem infecção ou não pela toxoplasmose, beleza? E olha, a amniocentese, ela era realizada ali por alguns a partir da 14ª semana, por outros a partir da 16ª semana. Mas o Ministério da Saúde, esse ano, deixou bem claro que é para iniciar ali a busca por infecção fetal com a amniocentese, com análise do PCR, a partir da 18ª semana, beleza? Então, tinha uma divergência ali, 14ª, 16ª semana, mas agora o Ministério da Saúde diz que a amniocentese deve ser realizada a partir da 18ª semana, para investigar a infecção fetal, beleza? E não para por aí, pessoal. Olha só, o PCR antes, ele era imprescindível para a gente iniciar a terapia tríplice para toxoplasmose congênita. Olha, a gente fazia a amniocentese e só se o PCR viesse positivo para a infecção, aí a gente fazia a terapia tríplice. Mas o Ministério da Saúde esse ano veio com a atualização que a gente não precisa esperar o resultado da PCR para iniciar a terapia tríplice, beleza? A gente pode iniciar a terapia tríplice de maneira ali meio que presuntiva. Olha só, a mãe tem uma infecção aguda, então a gente pode de maneira presuntiva iniciar a terapia tríplice. Se por acaso eu fizer a amniocentese com PCR e o paciente não tiver a infecção fetal, aí eu posso parar ali a terapia tríplice, já que eu confirmei que ele não está infectado. Mas olha, eu não preciso mais esperar o resultado do PCR para iniciar a terapia tríplice. Isso é muito importante, beleza? E outra coisa muito importante também, pessoal. Olha só, antes havia uma divergência ali em relação ao teste da avidez. A gente lembra que o teste da avidez é muito importante naquela situação em que a gestante ela tem menos de 16 semanas de idade gestacional e tem o IgG e o IgM positivos, beleza? Aí a gente fica na dúvida, será que essa gestante ela tem uma infecção aguda ou uma infecção crônica? A gente faz o teste da avidez para isso. Existia ali, né, uma polêmica na literatura, se a gente poderia iniciar o tratamento mesmo sem o resultado do teste da avidez. Alguns diziam que não, outros diziam que sim. Esse ano, o Ministério da Saúde trouxe a informação que a gente está autorizado a tratar a mãe e o feto ali antes mesmo do resultado do teste de avidez, beleza? Então, olha, a gente pegou ali uma gestante com IgG positivo e IgM positivo para toxo. Ela tem menos de 16 semanas de idade gestacional.
Aí eu vou fazer o teste de avidez, mas eu tô autorizado a fazer a espiramicina para ali evitar a transmissão vertical e fazer a terapia tríplice para infecção fetal, mesmo sem o resultado do teste de avidez, beleza? Obviamente que o teste de avidez vai me ajudar a saber ali se é uma infecção aguda ou crônica. A gente pode até alterar esse tratamento depois, mas a gente não é obrigado a esperar o resultado do teste de avidez para iniciar a espiramicina e a terapia tríplice, beleza? Então percebam, pessoal, que foram muitas mudanças relevantes a respeito da toxoplasmose congênita. E é muito provável que isso caia em alguma prova esse ano, beleza? Então essa foi a 7ª atualização. A 8ª grande atualização foi a respeito da tuberculose latente, do tratamento da TB latente. Antes a gente falava muito na isoniazida e também na rifampicina, né, para o paciente que não podia utilizar ali isoniazida, ou que seria melhor utilizar rifampicina. Esse ano houve a introdução de uma nova medicação para tratar TB latente. E é esta a melhor droga agora, beleza? Que é a isoniazida com a rifapentina. Essa dupla aí, beleza? A gente pode utilizar isoniazida 900mg com rifapentina 900mg, 12 doses em 3 meses, beleza? Uma vez por semana ali. Então percebam, mudou muita coisa. Que ali a isoniazida geralmente era por 9 meses, eram mais doses, beleza? Agora o tratamento é só por 3 meses e adicionaram a rifapentina, beleza? Então é essa atualização sobre TB latente. 9ª atualização, pessoal, foi a respeito da reanimação neonatal, beleza? Olha, uma grande mudança foi em relação à questão ali do não, né? A gente lembra que a gente tem que fazer 3 perguntas clássicas ali para o paciente. Será que ele tem tônus em flexão? A gente tem que nos fazer essa pergunta. Será que ali ele chora? Né? Ele chora ou não chora? Tem tônus em flexão ou não? Ele está a termo ou não? Beleza? São 3 perguntas clássicas. E olha, antes, né, no ano passado, se a gente respondesse um não para essa pergunta, a gente já estaria pensando ali, olha, será que não é melhor fazer um clampeamento imediato e levar o paciente para a sala de reanimação? Essa era a grande conduta. Mas esse ano o Ministério da Saúde atualizou o protocolo de reanimação neonatal para colocar o estímulo tátil no dorso, beleza? Então, agora a gente está autorizado a, nesse paciente aí que tem um não, né? Vamos dizer que ele não tem o tônus em flexão, ou ele não respira, ou ele não chora ali, vamos dizer que ele tem um não. A gente está autorizado nesse paciente a fazer um estímulo tátil no dorso por 2 vezes no paciente antes de submeter ele ao clampeamento imediato. Então a gente pode fazer um estímulo tátil ali para ver se ele responde, para ver se ele volta a respirar ou chorar, ou volta a ter o tônus em flexão, por exemplo, e aí se ele voltar, a gente não precisaria ir para o clampeamento imediato. Obviamente, se a gente fizer o estímulo tátil no dorso e o paciente não melhorar, aí ele vai para o clampeamento imediato, para a mesa de reanimação, beleza? Outra mudança na reanimação neonatal foi em relação aos passos iniciais ali, beleza? Os passos iniciais clássicos na mesa de reanimação. A gente teve uma leve mudança na ordem do procedimento ali. A gente vai começar aquecendo o recém-nascido e a gente muda um pouquinho ali em relação à temperatura. No ano passado a temperatura era de 23 a 26 ali, beleza? Nesta nova atualização veio 23 a 25 graus Celsius ali, para a gente aquecer o recém-nascido com essa temperatura de 23 a 25 graus Celsius. Aí depois do aquecimento, a gente vai secar o bebê ali, o recém-nascido, posicionar e aspirar se necessário.
beleza? Então, olha, houve uma leve mudança aí nesta ordem para a execução dos passos iniciais, que é muito importante que a gente saiba, beleza? Então, aquecer, secar, posicionar e aspirar se necessário, beleza? Essa é a ordem de 2022. Outra atualização na reanimação neonatal foi em relação à máscara laríngea, beleza? A gente tem que considerar a utilização de máscara laríngea antes da intubação orotraqueal. Olha só, se o médico é habilitado a utilizar a máscara laríngea e ela está presente no hospital, a gente pode tentar ali utilizar a máscara laríngea antes da intubação ali, né? Nos pacientes ali que se manifestam com refratariedade, né? Por exemplo, eu fiz os passos iniciais ali, aí o paciente mantém a frequência cardíaca com menos de 100, ou ali com apneia, ou respiração com ritmo irregular ali, né? Opa, aí a gente pensa, vamos tentar progredir com a VPP, aí o paciente permanece refratário. Olha, se a gente, porventura, precisar no fluxograma utilizar a intubação orotraqueal, a gente pode tentar antes fazer a máscara laríngea, beleza? E a última grande atualização da reanimação neonatal foi a respeito do acesso intraósseo, beleza? Olha, a gente sabe que o grande acesso no recém-nascido, na reanimação, é o acesso umbilical, para fazer droga ali, para fazer vasopressor, beleza? No paciente que é totalmente refratário às condutas ali, refratário até mesmo à intubação. A gente geralmente quer utilizar vasopressor nesse paciente. E a gente faz uma cateterização umbilical para fazer isso. A gente pode até fazer uma dose por via traqueal, mas é melhor ali fazer por via umbilical. Mas olha, a nova diretriz desse ano deixa a possibilidade da gente fazer um acesso intraósseo no paciente que a gente não consegue fazer o acesso umbilical. Existem pacientes ali que a gente não vai conseguir fazer um acesso umbilical de maneira adequada. Nessa situação, a gente pode fazer o acesso intraósseo, beleza? Então essas foram as grandes atualizações da reanimação neonatal. A 10ª atualização desse ano foi em relação à profilaxia primária de varizes esofagianas, beleza? Olha só, a gente sabe ali que a profilaxia primária no paciente cirrótico com varizes esofagianas envolve fazer ou um beta-bloqueador, né? Ou, por exemplo, uma ligadura elástica, beleza? Naquele paciente, por exemplo, que tem varizes de médio ou grande calibre, ou que tem varizes de pequeno calibre, e tem a classificação de Child B ou C, ou tem, por exemplo, os Red Cherry Spots, beleza? Aqueles pontos vermelhos ali. Olha, nessas situações a gente sabe que a gente tem que fazer uma profilaxia primária contra varizes esofagianas. E olha, a grande atualização em relação ao paciente com cirrose compensada. Olha, cirrose compensada foi visto que o carvedilol é o melhor beta-bloqueador para fazer profilaxia primária para varizes esofagianas. Beleza? Antes não havia ali uma certa unanimidade, uma preferência em relação ao beta-bloqueador a ser escolhido. A gente sabe que o propranolol, ele é o mais disponível ali, né? Mas foi visto que o carvedilol, ele é o melhor para o paciente com cirrose compensada. Beleza? Essa foi a grande atualização. 11ª atualização, pessoal, em relação à vacina meningo C. Beleza? Olha só, a gente lembra que a vacina meningo C, ela classicamente, ali, né, no calendário vacinal, ela é utilizada ali, né, no 3º mês de vida, né, ali, né, no 5º mês de vida, e pode haver ali um reforço, né, no 12º mês de vida. E geralmente a gente utiliza a meningo C até 5 anos de idade, para o paciente mais rígido ali, beleza? Mas esse ano o Ministério da Saúde estendeu ali a meningo C para pacientes não vacinados até 10 anos de idade e para os profissionais de saúde. Essa indicação vai perdurar até fevereiro de 2023.
beleza? Então até fevereiro de 2023, ali o público acima de 5 anos até 10 anos de idade que não foi vacinado com meningo C está indicado e os profissionais de saúde também, beleza? Essa é a grande atualização sobre meningo C. Vamos para a 12ª atualização, que foi em relação ao tratamento para infecção pelo HIV na gestação, beleza? Antes existia uma grande diferença em relação à gestante, que tinha menos de 12 semanas de idade gestacional e aquela gestante que tinha mais de 12 semanas de idade gestacional. Era diferente o tratamento, mas agora o tratamento é o mesmo, beleza? Olha, a gente viu que o dolutegravir, apesar de ter um risco teórico de distúrbio do tubo neural para o feto, não se mostrou na prática esse risco ali de defeito do tubo neural. Então, olha, antes a gente não utilizava o dolutegravir com menos de 12 semanas de idade gestacional. Agora a gente pode usar. Então, o tratamento que a gente faz para gestante infectada pelo HIV é o mesmo tratamento para a população no geral, beleza? Que é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, beleza? Não importa mais a idade gestacional, vai ser o mesmo tratamento, beleza? Então essa é a grande atualização no HIV na gestação. 13ª atualização, pessoal, em relação ao pré-natal, beleza? Houve um documento ali que adicionou a recomendação para solicitação de anti-HCV, beleza? De rastreamento para hepatite C no pré-natal. A gente lembra ali, olha, que antes não existia essa indicação. Existia para outras infecções ali sexualmente transmissíveis. Por exemplo, sífilis, hepatite B, HIV, beleza? Não existia a recomendação da hepatite C, mas nesse ano incluíram ali que a gente pode rastrear com anti-HCV para hepatite C no pré-natal, beleza? 14ª atualização, pessoal, foi em relação à insuficiência cardíaca ali pela diretriz do American Heart Association, beleza? Olha só, eles dizem ali que os inibidores de SGLT2 têm benefício para todos os pacientes, beleza? Então, olha, a gente lembra ali que geralmente o tratamento inicial para um paciente com insuficiência cardíaca, geralmente ali seria um inibidor da ECA com um beta-bloqueador, beleza? Mas a AHA esse ano veio trazer aí que o inibidor de SGLT2 tem benefício em todos os pacientes. Então a gente poderia, por exemplo, iniciar um tratamento inicial ali, né? Iniciando sempre com inibidor do SGLT2, que melhora os desfechos do paciente, beleza? Outra ali atualização diz respeito ao sacubitril valsartana, beleza? Olha só, ali ao invés da gente iniciar com IECA ou BRA, a gente poderia utilizar essa duplinha ali, sacubitril valsartana. Ela mostrou ali mais benefício. Claro que no Brasil não tem essa realidade, né? Ali não são todos os locais que tem esse medicamento aí, o sacubitril valsartana, beleza? Mas olha, a AHA este ano veio dizer pra gente que o sacubitril valsartana, ele ali tem um benefício um pouco maior que o IECA ou BRA. Então olha, ao invés da gente iniciar o tratamento com IECA e beta-bloqueador, a gente ali pela diretriz americana poderia iniciar com sacubitril valsartana com beta-bloqueador e o inibidor do SGLT2, beleza? Então essas foram grandes atualizações aí. A 15ª grande atualização foi em relação ao PrEP, pro HIV ali, beleza? Profilaxia pré-exposição. Olha só, no congresso da OMS, a gente veio até ali, né, uma indicação de um novo medicamento, que é o cabotegravir, beleza? O cabotegravir foi um medicamento que se mostrou muito promissor para a profilaxia pré-exposição da infecção pelo HIV, beleza? É indicado ali que a gente tem que fazer, se a gente for fazer o cabotegravir, ali que ainda está em trâmites, né?
aqui no Brasil, a gente faria intramuscular, aliás, 2 primeiras doses, com 4 semanas de intervalo, seguidas por novas doses a cada 8 semanas. Então, por exemplo, a gente fez a primeira dose, aí depois de 4 semanas a gente faz a segunda, e aí a cada 8 semanas a gente fica fazendo outras doses de cabotegravir, beleza? Mas olha, tomem cuidado ali, que o cabotegravir ainda está sendo incluído aqui na realidade brasileira. Ele não foi incluído ainda, por exemplo, no PCDT, beleza? Mas ali o Congresso da OMS veio mostrar o benefício do cabotegravir. E houve uma atualização do PrEP para o HIV em relação ao PCDT 2022, beleza? Olha só, o PCDT 2022 reforça que o grande medicamento aqui no Brasil é o Truvada, beleza? Que é o tenofovir com a entricitabina. Tenofovir com a entricitabina. O que mudou ali em relação ao Truvada, em relação à dose, beleza? Eles colocam no PCDT desse ano uma dose de ataque de 2 comprimidos no primeiro dia, seguido de 1 comprimido diário. Beleza? No primeiro dia, 2 comprimidos, depois 1 comprimido diário. Houve essa mudança em relação à dose e houve a mudança em relação às indicações. Olha só, sempre foi clássica aquela ideia das indicações da profilaxia pré-exposição naqueles pacientes com mais alto risco ali, beleza? Por exemplo, pacientes que se relacionam, fazem sexo com homens, ali, né, por exemplo, transexuais, profissionais do sexo. Isso sempre foi clássico. Mas no PCDT desse ano, houve a inclusão ali de pacientes a partir de 15 anos que tenham vida sexualmente ativa e que tenham um risco aumentado para a aquisição do HIV, a infecção pelo HIV. Então, olha só, eles não destrincham muito bem o que seria esse risco aumentado, mas fica aí a mensagem, que agora, a partir dos 15 anos, os pacientes têm vida sexualmente ativa e têm um certo risco aumentado, a gente pode fazer a profilaxia pré-exposição. Antes não existia essa questão da idade ali, da faixa etária tão forte para PrEP do HIV. Beleza? Então essa foi a grande atualização do PrEP. 16ª atualização, pessoal. Teste do coraçãozinho. Teste da oximetria fetal. Beleza? Olha só, o fluxograma diagnóstico mudou um pouco ali, pessoal. Olha só. A gente sabe ali que, por exemplo, se o teste do coraçãozinho ele for normal, a gente pode dar alta para o paciente. Beleza? E olha, que se o teste for alterado, a gente geralmente pensa ali, né, em refazer o exame, beleza? Refazer o exame porque, olha, será que não foi um erro do meu exame que levou ao paciente a ter uma alteração no teste do coraçãozinho, beleza? Mas agora, pessoal, olha só, se a gente tiver uma saturação de oxigênio menor ou igual a 89%, a gente não mais vai refazer o exame depois de 1 hora, beleza? A gente vai partir para o ecocardiograma direto. A gente vai pular, porque olha, saturação de oxigênio menor ou igual a 89 já diz para mim que o paciente é muito grave. Então não tem que ficar mais refazendo depois de 1 hora o teste do coraçãozinho, beleza? A gente parte direto para o eco. Agora, se tiver uma saturação de O2 entre 90 a 94, a gente continua aquela conduta clássica de refazer o exame com 1 hora e se vier novamente alterado, a gente faz eco em até 24 horas, beleza? Então essa foi a grande mudança do teste do coraçãozinho. Ali esse bypass mesmo, quando a saturação de oxigênio fica menor ou igual a 89, beleza? 17ª atualização, pessoal, foi em relação ao estudo DELIVER de 2022, beleza? O DELIVER de 2022 mostrou certo benefício do uso da dapaglifosina nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção normal. Olha só, o conceito clássico
que a gente sempre ouviu foi que paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção normal, não existe nenhuma droga que melhore sobrevida, que tenha um benefício claro para o paciente. Diferente da fração reduzida. A fração reduzida tem inúmeros medicamentos que melhoram a sobrevida. Na fração normal ali, nunca houve um medicamento que mostrasse melhora para o paciente de fato. Mas o estudo DELIVER de 2022 veio mostrar que a dapaglifosina tem certo benefício para esse paciente. Beleza? Então, um grande estudo que foi publicado esse ano. 18ª atualização. O estudo ADVOR de 2022. O estudo ADVOR de 2022 mostrou o benefício no paciente congesto com o uso de furosemida e acetazolamida na insuficiência cardíaca aguda. Beleza? Então, a gente tem ali todas aquelas classes, né? A, B, ali, né? A, B, C, D ali, que a gente vê se o paciente tem perfusão ou não, se ele está frio, se ele está quente, se ele está congesto, se ele está seco, beleza? No paciente congesto, foi visto ali o benefício na utilização de furosemida com acetazolamida na insuficiência cardíaca aguda, beleza? 19ª atualização foi em relação às diretrizes do Colégio Europeu de Cardiologia de 2022, beleza? Olha só, eles disseram na diretriz deles que no paciente com TV monomórfica sustentada com baixo risco, o melhor tratamento seria a cardioversão elétrica. Olha só, a gente aprende que a cardioversão elétrica é um grande tratamento para taquiarritmias instáveis ali. Para o paciente que está instável, para a gente reverter o ritmo do paciente. Mas o colégio americano coloca a cardioversão elétrica como tratamento de escolha no paciente com TV monomórfica sustentada de baixo risco. Beleza? Olha, nesse paciente, o que a gente sempre soube que a gente poderia manejar o paciente ali com medicamentos. Beleza? A gente poderia tentar fazer, por exemplo, amiodarona ou sotalol, ou outros medicamentos ali, por exemplo, propranolol. Ali daria para controlar com medicamentos, e ainda dá para controlar. Essa diretriz europeia só veio dizer que a cardioversão elétrica seria o tratamento de escolha nesses casos. Beleza? 20ª grande atualização desse ano, pessoal. Lista de notificação compulsória. Olha, foram adicionadas umas doenças na lista nacional ali de notificação compulsória, beleza? A doença de notificação semanal que foi adicionada foi a síndrome congênita do Zika, beleza? Então a síndrome congênita do Zika antes não era notificada, a partir desse ano ela passa a ser notificada de maneira semanal, beleza? E também adicionaram diversas condições ali de notificação imediata nesse ano. Olha só, síndrome gripal suspeita de Covid-19 é para notificar de maneira imediata. Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. Também, pessoal, aquela síndrome multissistêmica que pode parecer ali com a doença de Kawasaki, beleza? Kawasaki-like também é para ser notificada de maneira imediata. Síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19 nos adultos. Também, pessoal, é para notificar de maneira imediata. E ali a grande doença que foi tão falada no ano, monkeypox, varíola dos macacos, também foi adicionada como notificação imediata. Beleza? Então, olha, a gente teve uma ali na notificação semanal, síndrome congênita do Zika, e várias relacionadas à Covid-19 e ao monkeypox na notificação imediata. Beleza? A 21ª atualização, pessoal. Ali a Poliana perguntou se vai ficar salva a live, e vai ficar sim. Beleza? Eu vou postar no YouTube também a live. A 21ª atualização, pessoal, foi em relação à esterilização feminina, em relação à laqueadura tubária, beleza? Olha só, cuidado que
foi sim ali sancionado pelo presidente da República a lei, mas ela passa a vigorar somente 6 meses após ali, né, o sancionamento. Então vai partir ali, vai valer a partir de 2 de março de 2023, essa atualização, beleza? Que é quando a lei passa a vigorar. A nova lei, pessoal, diz pra gente que não é necessária mais a autorização do cônjuge para fazer a laqueadura, beleza? Antes era necessária a atualização do cônjuge ali para realizar a laqueadura. Agora, nessa nova lei que passa a valer no próximo ano, a mulher pode ser submetida mesmo sem autorização ali do cônjuge, beleza? Outra atualização foi em relação à idade ali. Antes era acima dos 25 anos ou 2 filhos vivos para realizar o procedimento. Nessa nova lei vai ser a partir dos 21 anos de idade ou 2 filhos vivos. Alterou ali de 25 para 21, beleza? E outra atualização foi que não haverá mais a vedação durante o período do parto e do pós-parto. Isso aqui era um conceito clássico, né, pessoal? Olha só, até essa nova lei, existia um conceito clássico que a gente não poderia fazer a laqueadura no mesmo momento do parto ou no pós-parto. Isso sempre foi encarado como um crime, beleza? Seria um crime, por exemplo, ali o obstetra realizar, por exemplo, uma cesariana e ao mesmo tempo realizar a laqueadura na gestante. Mas a partir de 2023 vai ser possível ali, beleza? A não ser que mudem a lei, vai ser possível ali, se a paciente desejar, o obstetra estará autorizado a fazer a laqueadura no mesmo momento do parto ou ali no pós-parto, no puerpério, beleza? Então essas foram atualizações radicais na lei da laqueadura e possivelmente vão cair em alguma prova, beleza? 22ª atualização ali é importante. A vacina ACWY, beleza? Olha, a gente lembra que a vacina ACWY sempre foi classicamente dada ali a adolescentes de 11 a 12 anos e para indivíduos que utilizam eculizumab e que têm mais de 14 anos. Geralmente aqueles pacientes com hemoglobinúria paroxística noturna precisam utilizar eculizumab, beleza? Mas o Ministério da Saúde estendeu a vacina ACWY para a faixa etária de 13 a 14 anos de maneira temporária até junho de 2023, beleza? Então antes a gente falava de 11 a 12. Até junho de 2023, a vacina ACWY vai ser dada ali de 11 a 14 anos. Essa ampliação de 13 a 14, ela é temporária, mas está em vigor, beleza? 23ª atualização, pessoal. Vacinação para o HPV. Agora ficou um pouco mais fácil a vacinação para o HPV, porque não há uma diferença agora em relação ao sexo masculino e ao sexo feminino. Antigamente existia ali, por exemplo, 9 a 14, 11 a 14... No HIV ali 9 a 26, 9 a 45. Agora não existe mais essa diferença. Padronizaram para os sexos. Se o paciente não é imunossuprimido, a gente vai fazer 2 doses com intervalo de 6 meses, de 9 a 14 anos ali. Beleza? 14 anos, 11 meses e 29 dias. Não importa mais o sexo ali. Ficou a mesma coisa, 9 a 14 anos, no indivíduo que não é imunossuprimido. E no indivíduo que é imunossuprimido, ficou de 9 a 45 anos. 3 doses com intervalo de 0, 2 e 6. Beleza? Então, olha, antes tinha uma diferença ali no paciente imunossuprimido se era sexo masculino ou feminino. Agora é de 9 a 45 anos, independentemente do sexo. Então é só gravar agora 9 a 14 e 9 a 45 anos. Beleza? A 24ª atualização foi em relação à infecção do trato urinário na criança ali, beleza? Houve uma pequena alteração sutil ali em relação ao Ministério da Saúde, que as crianças com menos de 2 anos,
elas têm que fazer o ultrassom e se o ultrassom vier alterado, ela é submetida à uretrocistografia miccional, beleza? UCM ali. Antigamente existia uma certa polêmica ali, né, se eu poderia fazer os 2 exames inicialmente ali no paciente, mas agora está muito claro pelo Ministério da Saúde que no paciente com menos de 2 anos, a gente tem que iniciar com ultrassonografia e se ele vier alterado, a gente vai fazer a uretrocistografia ali miccional, beleza? Houve essa pequena alteração. 25ª atualização foi em relação à vacina para o herpes zoster, beleza? Foi introduzida no mercado uma nova vacina para o herpes zoster, chamada de recombinante, beleza? Ela tem um nome ali de Shingrix, né? Ela é uma nova vacina ali recombinante, que a gente pode utilizar, segundo o Ministério da Saúde, para pessoas com imunocomprometimento a partir de 18 anos de idade e adultos com 50 anos ou mais, beleza? Então, olha, o que era clássico antigamente era a gente utilizar outro tipo de vacina para herpes zoster não recombinante, e a gente só utilizava pelo Ministério da Saúde para idosos acima de 60 anos. Mas esse ano foi introduzida essa nova vacina recombinante, que a gente pode fazer ali a partir dos 50 ou a partir dos 18 anos, se o paciente for imunocomprometido. Beleza? Então, uma grande atualização aí também. E a última grande atualização, 26ª, foi em relação ao Sistema de Informação de Mortalidade. Olha só, a gente sempre aprendeu aquela ordem clássica dos maiores causas de óbito na população. Beleza? Olha, as causas circulatórias, elas sempre ganharam, né? AVC, infarto ali, sempre figuraram em primeiro lugar. Mas ali, né, os dados do ano passado mostraram ali que as doenças infectoparasitárias alcançaram o primeiro lugar. Acredito que neste ano possa ser que se modifique, né, dado a vacinação ali da população. Mas ali, né, os dados de 2021 mostraram que as doenças infectoparasitárias causaram mais morte que as doenças circulatórias, muito em função das mortes causadas pela Covid-19, beleza? Então, olha, a ordem para as causas de óbito de 2021 ficou da seguinte maneira, no geral. Primeiro lugar, doenças infectoparasitárias. Segundo lugar, doenças circulatórias, do aparelho circulatório, ali AVC, infarto agudo. Terceiro lugar, cânceres, neoplasias, no geral. Quarto lugar, causas externas. E quinto lugar, doenças do aparelho respiratório. Beleza? Então, pessoal, foram essas aí as 26 ali, grandes atualizações desse ano. Eu recomendo aí que vocês, né, meio que revisem essas atualizações, porque sempre é uma questão aí garantida nas provas, né? Alguma prova sempre tende a cobrar conceitos de atualizações. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu e até a próxima.